Oi, eu sou Washington Luiz, um dos produtores executivos do curta-metragem Eleonor. Eleonor, uma menina que divide seus dias entre cuidar da sua avó acamada e lidar com sua mãe que sofre de alcoolismo, recebe uma visita inesperada que a leva para um lugar desconhecido. Através dessa jornada, ela aprende valiosas lições sobre coragem, amor próprio e a importância de buscar ajuda quando necessário. Nesse vídeo, vamos usar o próprio Eleonor para orientar quem está começando a produzir curtas-metragens e deseja identificar um roteiro com potencial de realização. Para começar, um produtor executivo precisa ser capaz de identificar o potencial de um projeto, já a partir do argumento ou do primeiro tratamento do roteiro. É nesse momento que começamos a observar pistas importantes, como qual o tamanho da produção, que tipo de equipe e estrutura serão necessários, se o projeto é viável com os recursos que temos e como ele se encaixa em editais, mostras e estratégias de distribuição. A produção do curta começou a partir do roteiro escrito pela diretora Natália Martins, que desenvolveu o projeto inicialmente como parte de uma aula sobre editais culturais, no nosso penúltimo ano de faculdade. Desde o início ele trazia um argumento forte, com potencial artístico e narrativo, e logo vimos que poderia funcionar bem em festivais e premiações. Muitos festivais buscam filmes que abordam temas relevantes, urgentes ou com impacto social, e Eleonor trata justamente de questões delicadas, como a negligência familiar e o abuso de substâncias. Além do subtema do filme, que amplia ainda mais sua conexão com o público, abordando temas de espiritualidade e amadurecimento, que dialogam com experiências humanas universais. Além de interpretar com clareza a temática do filme, uma das primeiras etapas da leitura técnica é analisar em quantas páginas o roteiro se desenvolve. Isso nos ajuda a estimar a duração aproximada do filme, já que a média estabelecida de roteiros padronizados é de 1 página para minuto de filme. A partir disso, conseguimos ter uma noção inicial sobre o volume de investimento necessário, a quantidade diária de gravação e possibilidades de distribuição. Filmes com maior duração tendem a exigir mais tempo de gravação, que significa mais diárias, mais equipe, mais deslocamento, alimentação, logística, etc. Tudo isso impacta diretamente no orçamento. E é importante lembrar que a distribuição de um filme não é simples, e por isso ter uma produção bem estruturada e uma narrativa sólida e coesa faz toda a diferença. Cada formato tem janelas de distribuição diferentes. Curtas-metragens circulam principalmente em festivais, mostras, cineclubes e plataformas online. Já os longas têm mais possibilidades, como exibição em salas de cinema, plataformas de streaming, televisão, festivais nacionais e até internacionais. E os médias costumam enfrentar mais barreiras de exibição, pois não se encaixam nas janelas comerciais tradicionais. No entanto, tem seu próprio nicho, especialmente em documentários, ensaios visuais e obras experimentais. Entender essas diferenças desde o início permite ao produtor visualizar o potencial de circulação de uma obra, além de orientar melhor o planejamento de tempo, equipe e orçamento. Após a leitura inicial do roteiro, passamos a analisar quantas locações ou cenários estão descritos. E esse levantamento é fundamental porque influencia diretamente o planejamento logístico, o orçamento e o número de diárias de gravação. No caso de Eleonor, nós identificamos 4 principais locações: a rua, com a necessidade de mostrar a fachada da casa, a casa de Eleonor com cenas no quarto, sala e cozinha, e a floresta, juntamente com o borboletário. A partir disso, já conseguimos visualizar a possibilidade de otimização. Por exemplo, a rua e a casa poderiam ser gravadas em locais próximos, assim como a floresta e o borboletário, o que nos daria 2 bases principais de locação, facilitando o deslocamento da equipe e o transporte de equipamento. Outro ponto importante é a quantidade de personagens no roteiro. Isso define o número de atores necessários e direciona o processo de seleção de elenco. Aqui é essencial observar a idade, características específicas ou habilidades exigidas nos personagens, o que pode tornar o casting mais restrito. Em Eleonor, a protagonista era uma criança, o que nos trouxe um desafio adicional, já que menores de idade têm um tempo limitado no set, além de não ser permitido fazer horas extras. Todas essas informações ajudam a responder uma pergunta fundamental na pré-produção: quantas diárias serão necessárias para gravar o filme? Um produtor experiente já consegue prever possíveis empecilhos e atrasos que podem surgir durante as gravações. Por isso é essencial que ele considere esses fatores ao estimar o número de dias de filmagem, sempre com a margem de segurança. No caso desse filme, a gente sabia desde o início que o personagem título aparece praticamente em todas as cenas. Isso exige um planejamento cuidadoso, já que o tempo de gravação com ela seria limitado por conta da idade. Identificamos também 6 cenários principais: 3 ambientes internos, na casa de Eleonor, 2 locações externas e uma floresta, uma externa na rua com a fachada da casa. Além disso, é importante avaliar quantas páginas de roteiro estão ambientadas em cada cenário. Nessa etapa, o produtor faz uma estimativa inicial, que depois será refinada e negociada junto ao assistente de direção. No planejamento inicial, nossa previsão era de 2 diárias para as cenas da floresta e borboletário e mais 2 diárias para a cena da casa e da rua. Mas no final, por questões de orçamento, logística e disponibilidade das locações,
situações, nós adaptamos o cronogramas e gravamos assim. A primeira diária foi a rua, a floresta e o borboletário, a segunda e a terceira diária foram a casa de Eleonor. Analise também se alguma cena que possui algum efeito prático ou visual, o VFX. Eles podem aumentar significativamente o custo de uma produção, pois exigem profissionais especializados e uso de materiais ou tecnologias específicas. Um bom exemplo de efeito prático é a chuva em cena. Se o roteiro indica que determinada sequência acontece sob chuva, prepare-se. Isso certamente será pauta de discussão, especialmente em produções de baixo orçamento. Isso porque fazer chover no set envolve a contratação de um caminhão-pipa, além de cuidados extras, como figurino duplicado, proteção para os equipamentos eletrônicos, entre outros detalhes que encarecem a produção. Já os efeitos visuais exigem um profissional especializado em software específico de pós-produção. Em Eleonor, por exemplo, tivemos longas conversas sobre a narrativa e desfecho da história. No final do segundo ato, há uma cena em que as borboletas entram e saem do quarto. Nós discutimos várias possibilidades de como realizar esse momento, com borboletas reais, com elementos simbólicos, como borboletas de papel ou plástico, ou com efeitos visuais digitais. Além, claro, da possibilidade de alterar o roteiro para viabilizar a ideia de forma mais simples e eficaz. Por fim, conversamos e negociamos com um amigo da área de efeitos visuais. Apresentamos as condições do projeto e nossas necessidades, e ele topou integrar a equipe, entregando um excelente resultado. Esse exemplo reforça a importância da habilidade de negociação de um produtor. Sabendo agora como identificar os potenciais de um projeto, quando for a hora de escolher um trabalho para produzir, tenha em mente alguma de suas responsabilidades. Além de garantir a viabilidade do projeto, você precisará avaliar se o projeto é possível dentro do prazo, orçamento e condições reais, planejar a execução de forma eficiente, antecipando demandas e organizando os cronogramas, além de administrar recursos financeiros e humanos, controlando os gastos, contratando equipes e prestando contas, gerir documentação, contratos e obrigações jurídicas, viabilizar e acompanhar a entrega final, assegurando que o produto seja entregue com qualidade e responsabilidade. E por fim, cumprir exigências legais e digitais é uma parte fundamental do trabalho de produção. No nosso caso, por exemplo, essa videoaula faz parte das contrapartidas previstas no edital da Lei Paulo Gustavo, que viabilizou a produção do nosso curta-metragem. Nosso projeto se comprometeu a compartilhar conhecimentos sobre o nosso trabalho, abordando alguma etapa técnica ou artística da produção. Nós decidimos focar justamente na produção executiva, porque acreditamos que esse é um ponto essencial e muitas vezes pouco compreendido pelos estudantes. E encerramos por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que sirva como um guia inicial para quem deseja produzir com mais consciência e preparo. Muito obrigado.